No 1% de hoje, nós vamos emendar o capítulo 38 e 39. Vamos ver aqui os próximos capítulos dessa família tão parecida com a nossa, o que tem a nos ensinar. 38. Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali, Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho, e Judá lhe deu o nome de Er. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a outro filho, a quem ela deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz a outro filho, a quem chamou de Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá tomou uma esposa para seu primogênito. O nome dela era Tamar. No entanto, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência ao seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também morresse. Então Judá disse a Tamar, sua nora: continue viúva na casa do seu pai, até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim: é para que não morra também este, como seus irmãos. Assim, Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Algum tempo depois, morreu a mulher de Judá, que era filha de Sua. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas em Tímina, ele e seu amigo Ira, o adulamita. E alguém foi dizer a Tamar: eis que o seu sogro está a caminho de Tímina, para tosquear ovelhas. Então ela tirou as suas roupas de viúva, e cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se sentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, porque ela sabia que Selá era homem, e ela não lhe havia sido dada por mulher. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: venha, quero ter relações com você. Acontece que ele não sabia que ela era sua nora. Ele respondeu: Ela respondeu: o que você me dá para ter relações comigo? E ele disse: eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou: você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? Que garantia posso deixar com você? O seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Ele lhe deu os objetos, teve relações com ela, e ela ficou grávida dele. Tamar se levantou e foi embora. Tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Judá enviou o cabrito por meio do adulamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado, mas ele não a encontrou. Então o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta que costumava ficar junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não havia nenhuma prostituta. Ele voltou a Judá e disse: não encontrei a mulher. E além disso, os homens do lugar disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta. Judá respondeu: que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passados 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu: tragam-na para fora, para que seja queimada. Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro: eu estou grávida do homem a quem pertencem essas coisas. E disse mais: veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais teve relações com ela.
E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, amarrou nela um fio vermelho, dizendo: Este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. E a parteira disse: Como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Pérez, pois nasceu o irmão, em cuja mão estava o fio vermelho. E ao outro deram o nome de Zera. Agora sim, vamos voltar à história de José. Capítulo 39. José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo da sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa, encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa quanto no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e disse: Venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: Escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que ele tem passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele falava com José todos os dias. Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: Venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos, chamou pelos homens da sua casa e lhes disse: Vejam, meu marido nos trouxe esse hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto, querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e fugiu. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: O escravo hebreu que você trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: Foi assim que seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Ele confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Vamos passar aqui rapidinho por Judá, irmão de José, no capítulo 38. Quantas mentiras rondam, né, essa família. Quantas coisas que desonram o nome do Senhor.
Judá faz com essa mulher o mesmo que aquele homem fez com sua irmã, e os seus irmãos mataram todo um povo por causa daquilo. Mas aqui Judá se afasta dos seus irmãos, se hospeda na casa de um udulamita e toma por mulher a filha de um cananeu e tem relações com ela. Repete mais uma vez aquilo que gera dor, aquilo que gera lutas. E assim segue a casa de Jacó. Mas José agora se encontra em outra situação. José, depois de vendido, foi parar na casa de Potifar, oficial importante do faraó. Eu não sei se você consegue parar para pensar nisso, mas quanto tempo leva, primeiro, para sair ali do campo onde está escravizado, porque ele foi vendido como escravo, e parar dentro da casa do oficial para servir? Quanto tempo leva para, de um simples servo, de alguém que está ali para servir aquela casa, quanto tempo leva para se tornar alguém que tem toda a autoridade naquele lugar? Ninguém acima dele, a não ser o próprio oficial. Todos os bens, tudo era administrado por José. Quanto tempo leva para conquistar esse grau de confiança? Eu creio que muito tempo. Eu creio que muito trabalho, muita fidelidade. Parece que José aprendeu com os seus erros. José não é mais aquele garoto fofoqueiro e arrogante. Agora José, ele é servo e ele serve bem. Ele é um servo que entrega o melhor de si e vai conquistando o seu espaço. Daquele buraco onde ele foi jogado, agora ele é o primeiro na casa de Potifar. Mas as tribulações do mundo estão ao nosso redor. E nós sofremos não só por causa das nossas próprias escolhas, mas também por causa das escolhas dos outros. E a mulher de Potifar se encanta por ele e tenta destruir a sua vida. Mente, engana, e dessa vez José vai parar num outro buraco, na prisão. Dessa vez de forma injusta. Assim como acontece conosco, muitas vezes injustiçados pelas coisas do mundo. Uma mãe que sofre com um filho hospitalizado porque foi atropelado por um motorista bêbado, embriagado. São dores que sofremos por causa das escolhas do outro. Violência, traumas, por causa das escolhas do outro e não nossas escolhas. Mas que somos colocados naquele lugar porque estamos num mundo onde há aflições. A pergunta é: quem somos nós neste mundo? Quem somos nós quando somos injustiçados? Quem somos nós? A história, esse capítulo termina dizendo que na prisão José encontrou favor junto ao carcereiro, junto àquele que tomava conta de tudo. José se tornou um homem de confiança dele. Mais uma vez, quanto tempo leva para alguém que acabou de ser jogado ali na prisão ganhar confiança e se tornar o mais confiável dentro de uma prisão? Aquele que toma conta de tudo e que o carcereiro sabe que não vai fugir, que vai dar conta de todas as coisas. Quanto tempo leva? Precisamos ser fiéis no tempo, durante o tempo. As coisas não acontecem como mágica. Deus não é o gênio da lâmpada que transforma as coisas instantaneamente. Deus é Deus e nós precisamos ser fiéis a Ele no tempo. Amém?